Olá pessoal, agora eu vou gravar o vídeo da parte do exercício que a gente começou a ver na última aula, né, mas não deu tempo de eu terminar, que foi esse exercício aqui de um bocal, bocal convergente, né, tá passando um vapor de água por ele. Esse vapor de água passa pelo bocal e ele sai lá com, a gente sabe a pressão e a temperatura da entrada, a velocidade da entrada e a pressão na saída e a velocidade de saída. Tem esse grande aumento de velocidade aqui que a gente está vendo, né? E a gente sabe o que algumas propriedades dele. O que esse exercício pede para a gente determinar a área de saída do bocal. Isso é bem interessante, né? Porque a gente tem propriedades para a gente poder usar isso. E como eu falei, como é que a gente resolve esse problema? Na aula foi o seguinte, olha, esses problemas que envolvem volumes de controle normalmente, sistema de dinâmica geral, você vai acabar combinando equações. Raramente você vai usar só um modelo para resolver tudo. Assim, você vai usar a equação da conservação de massa junto com a equação da conservação de energia. Você achar qual que é o modelo que vai te trazer aquela informação ali, de você achar criar as pontes que você precisa criar para achar essa solução. Então, a gente tem aqui informações que são importantes, né? Isso daqui eu apresentei na aula, eu falei que em vários exercícios da lista de exercício, eu peço agora para vocês desenharem um diagrama esquemático. É tipo isso daqui, ó, fazer um diagraminha mostrando onde que está os valores ali que foram dados, onde estão os valores que foram dados no outro ponto, e aí vocês vão ter uma ideia representativa, visual do que está acontecendo. E por que isso é importante a gente fazer isso? Porque, olha, já estão treinados em termodinâmica. Por exemplo, você olha esse caso aqui no estado 1, você tem o quê? Pressão e temperatura em 1. Só de olhar, como você já sabe isso desde que foi estudado na P1, você sabe, pô, eu tenho duas propriedades, eu consigo definir qualquer outra coisa que eu precise para esse estado aqui. Eu posso só olhar na tabela e eu vou saber. Se eu precisar da energia interna, da entalpia, do volume específico, eu pego lá. Eu vou usar os meus dados de pressão e temperatura, vou achar lá na tabela e vai estar lá. Para vapor de água, pô, fácil. E aqui está faltando alguma coisa no estado 2, né? Você vê que você tem a pressão ali de 15 bar, mas você não tem uma outra informação, você tem nada que te ajude a definir. A velocidade não é uma propriedade termodinâmica, né? Ela é mais uma questão cinética, não é uma questão de propriedade termodinâmica. Então a gente tem que usar essas informações que a gente tem. A gente tem também aqui, pô, olha só, está falando que a vazão máxima é de 2 quilogramas por segundo. Tem uma entrada e uma saída. Então, quando eu uso a conservação da massa, a formulação de conservação da massa, que é esta aqui embaixo, a sua variação da massa no volume de controle no tempo é igual a vazão máxima que entra menos a vazão máxima que sai. O meu problema, ele é um problema, perdão, ele é um problema de regime permanente. Então, esse termo aqui, ó, ele vai embora, ele é zero. Sobram só esses dois, ou seja, só tem uma entrada e uma saída. Obviamente a minha entrada é igual à minha saída, ou seja, ela é constante. Esse termo M aqui que aparece aqui em cima, ó, ele é um termo constante. É a mesma vazão para entrada, é a mesma vazão para saída. Ou seja, eu já sei alguma informação que eu vou precisar para saída. O que isso aqui me ajuda? Aqui eu tenho a vazão máxima, agora eu tenho a minha vazão máxima e eu tenho a minha velocidade em 2. O que é a definição de uma vazão máxima? A gente mostrou isso nas aulas anteriores. Quem precisar, volta lá e veja. A sua vazão máxima não é igual a densidade vezes uma velocidade vezes uma área. Não é isso que é a vazão máxima? A gente pode reescrever também uma vazão máxima igual a velocidade vezes a área, que é o que a gente chama de vazão volumétrica, dividido pelo volume específico. Ou seja, a gente tem essas informações aqui já. A gente sabe qual que é a nossa vazão máxima, a gente sabe qual que é a nossa... a gente sabe qual que é a nossa vazão máxima, a gente sabe qual que é a nossa velocidade de saída, só no SV2 aqui. A gente falta o que? A área e o volume específico. A área é o que a gente quer achar, e se a gente conseguir descobrir qual que é o volume específico, essa que é a grande questão. Por isso que desenhar as coisas, visualizar as coisas, ajuda a gente a enxergar o que a gente está precisando fazer. Aqui eu até fiz essa dedução, olha só, eu fico com essa formulação, eu preciso achar a área 2. Só pela conservação da massa, eu chego nessa formulação aqui, ó. Achei aqui, ó, basicamente só usei a conservação da massa. Até esse ponto aqui eu nem pensei na energia. Mas eu sei que também nesse sistema, também a energia vai se conservar. Então eu também posso usar informações da conservação da energia, porque até esse ponto aqui, eu tenho o quê? Eu tenho duas incógnitas, né? São duas incógnitas. E eu tenho apenas uma equação. Mas eu sei que eu tenho outra equação, né? Eu tenho que achar essa outra equação. Essa outra equação é o que? A conservação da energia.
que vai nos dar o quê? Mais uma equação. Mais uma equação. Eu vou ter duas equações, duas incógnitas. Quem sabe isso aí, né? Eu acho que é só resolver um sisteminha. É muito fácil chegar agora na solução final. A gente vai criar pontes para chegar na solução final. Aqui eu fiz a análise de unidades, né, bem fácil para poder identificar, e eu vou usar essa conservação de energia, óbvio, né, eu já sei que o meu problema está isolado termicamente, então não tem transferência de calor. Bocal e difusor normalmente não tem trabalho gerado, a gente não constrói um bocal e difusor para gerar trabalho, então assim, ele é feito com a ideia de que você não vai ter nenhuma geração de trabalho nele. A nossa vazão mássica, bom, ela deveria estar, como eu falei, né? Até eu falei no vídeo do resumão, eu vou reforçar isso bastante na aula, deveria estar multiplicado aqui, ó, deveria estar multiplicado aqui, só que a minha vazão mássica em 1, ela é igual à vazão mássica em 2, então assim, é uma constante, ela não muda, então eu posso jogar essa constante para fora, né, do problema. E aqui também, né, eu vou multiplicar a minha vazão mássica pela velocidade, vazão mássica pela energia potencial. Depois está tudo ali multiplicado. Só que nesse caso, a gente está desprezando qualquer variação de energia potencial, e a gente sabe que vai ter uma variação de velocidade. A nossa equação se torna isso daqui, ó. 0 é igual a vazão mássica multiplicado por esse termo todo de colchetes, que é a variação da energia na forma de entalpia, a variação da energia cinética. Só que nós sabemos também o seguinte, né? Se a multiplicação de dois termos é igual a 0, e a gente sabe que essa vazão mássica aqui não é zero de jeito nenhum. Só isso aqui não é zero. A vazão mássica ela é igual a 2 kg por segundo. Isso é obviamente diferente de zero. Se a minha vazão mássica é diferente de zero e a multiplicação desses dois termos dá zero, então quer dizer que esse termo entre colchetes tem que ser zero de qualquer forma. Então isso aqui é igual a zero, e a gente vai simplesmente pensar agora nos nossos termos. A gente tem H1, que a gente sabe que a gente pode obter esse H1, as informações da entalpia no estado 1, o estado 1 está definido, a gente só não sabe as propriedades ainda, mas a gente pode encontrar eles na tabela. A gente simplesmente vai buscar eles aqui, ó, através da nossa informação, da nossa pressão em 1 e da temperatura em 1. A velocidade 1 é dada, a velocidade 2 é dada. Faltou o quê? H2. E eu já sei que eu tenho, né, o meu estado 2. O meu estado 2, eu já tenho a pressão em 2. Eu preciso de mais uma propriedade para eu definir o estado 2. E olha só o que eu vou encontrar nessa equação. Eu criar a ponte para encontrar qualquer propriedade no estado 2. É só resolver essa aqui, olha só o meu estado, né? O meu estado 2 ele vai ser definido com essa formulação de H2 aqui, vai achar qual que é o meu H2. Então agora, a partir do momento que eu resolvo essa equação, o meu estado 2 passa a ter. O meu estado 2, ele passa a ter a pressão em 2 e o H em 2. O estado está definido. Eu tendo P2 e H2, eu consigo extrair qualquer informação que eu queira. Temperatura em 2, energia interna em 2, pressão e entalpia já foi extraído. Eu consigo extrair aquilo que me faltava, né, que é o volume específico em 2. Eu tendo o volume específico em 2, é só eu substituir nessa equação aqui em cima. Eu acho a área. Viram? A gente só criou uma ponte. A gente criou uma ponte dentro da conservação de energia para resolver a nossa equação da massa, né? Aproveitando aí na época do conclave, né? Estamos criando pontes. Quem não sabe que o pontífice é o criador de pontes, por isso que eu estou fazendo essa piadinha horrorosa aqui. Mas olha só, a gente usa essa tabela A4 agora para a gente conseguir encontrar quais são as nossas propriedades no estado 1. Então a gente vai usar essa informação, a gente vai usar a tabela A4, vocês podem ir lá verificar, tá? Eu vou deixar para vocês mesmos irem verificar qual que é a pressão e a temperatura, com a pressão e a temperatura que foram dadas, a gente vai encontrar o volume específico em 1, que é esse aqui. A gente nem precisa dele, tá? Eu fiz esse aqui só para a gente fazer umas brincadeiras no final do exercício, mas o que a gente precisava mesmo é tentar o pi em 1, né? A gente precisa desse valor aqui, ó. Esse valor aqui de baixo, ó. A gente vai, opa, quase que eu apaguei coisa ali. A gente precisa desse valor aqui, ó. A gente tirou, a partir do nosso estado definido em 1, a nossa entalpia em 1. E aí você pode me perguntar, professor, mas como eu vou saber qual que é a tabela que eu vou buscar? Olha, você já tem que começar a se versar nisso aí. Eu dei a pressão, dei a temperatura, olha lá na tabela. Primeira tabela que você olha, se você quiser olhar, começar do zero, você vai lá olhar na tabela de saturação. Aí você vai ver, pô, tenho pressão de 40 bar. Eu vou lá na tabela de saturação, a pressão de 40 bar, você vai ver que essa temperatura, a temperatura de saturação a 40 bar, ela é muito menor do que essa aqui. Se a minha temperatura de saturação é menor do que essa aqui, o que é o estado que eu estou então? Eu já estou com mais temperatura do que a saturação naquela mesma pressão. Virou vapor saturado. Então você vai nas tabelas de vapor saturado, você vai achar 40 bar, 400 graus Celsius, você vai achar essas informações lá. Se estiver errado, aí você me chama. Mas por enquanto é isso aí, tá bem tranquilo.
E aí eu vou resolver o meu H2. Olha só, H2, então, aquela formulação que eu tinha em cima para criar essa ponte, né, para achar as propriedades do estado 2, é o que? Eu tenho o meu H1, que está aqui descrito, ó. Esse é o meu H1, só joguei ele aqui, mais essa variação de velocidade do estado 1 para o estado 2. E aqui eu tenho que fazer uma conversão, por quê? Porque essa propriedade aqui me é dada em metros quadrados por segundo quadrado. Sempre coloquem as unidades, porque muita gente errou unidade na prova. Ter as unidades ajuda a você saber o que você está fazendo e saber qual que é a conversão que você tem que fazer. E eu aqui na aula, eu fui lá e descrevi, eu falei, gente, vamos estudar qual que é a propriedade que a gente tem mesmo? Eu falei, olha, eu quero que saia as minhas propriedades em joule, a minha preferência é que ela saia em quilojoules por quilograma. Por que eu quero que saia por quilojoules em quilograma? Porque se for olhar na tabela termodinâmica, os Hs, as entalpias, são dadas em kJ por quilograma. Se eu saio com o meu valor de H2 em kJ por quilograma, é mais fácil de eu olhar na tabela. É isso. Assim, então, eu vou tentar transformar essa unidade de metros quadrados por segundo quadrado para kJ por quilograma. O meu objetivo é esse. Então, vamos pensar então o que é um joule, né? Um joule é um newton vezes metro. Opa, beleza. E para a segunda lei de Newton, o que é o que? A força é igual a massa vezes a aceleração em unidades. Então, a gente sabe que o newton é igual a uma massa quilograma multiplicada pela aceleração, que é metros por segundo quadrado. Então vamos reescrever isso aqui. Eu pego esse termo aqui que já foi dado, né? Vou até botar uma outra corzinha aqui para ficar mais bonitinho. Esse meu termo aqui, ó. Esse termo aqui a gente sabe que joule é igual a isso. E a gente sabe que Newton, que esse Newton que está descrito ali, é igual a isso aqui, ó. Está aqui descrito aqui embaixo. Então eu vou pegar essa informação de Newton e vou jogar ela aqui embaixo. Eu vou fazer o que? O meu joule é igual a quê? Quilograma vezes metro quadrado segundo quadrado vezes metro. Ou seja, o meu joule, essa definição aqui de cima, eu só joguei ela aqui para baixo. Eu peguei ela aqui e defini ela aqui embaixo com a informação do Newton. Só virou o que, ó? Virou um somatório aqui. Eu somei as duas e virou isso. Tá vendo? As informações que eu peguei, somaram e viraram aquilo ali. E o que é isso aqui no final? Isso aqui vira o quê? Quilograma. O metro multiplica metro quadrado por segundo quadrado. Se eu pego esse quilograma e jogo dividindo, eu vi o que? Joules por quilograma é igual a, opa, metro quadrado sobre segundo quadrado. Você já achei qual é a relação que eu tenho entre joules sobre quilograma para metro quadrado por segundo quadrado, só que está em joules. Se eu quiser quilojoules, eu tenho que multiplicar vezes 10, né? Tenho que multiplicar vezes 10 a 3, perdão. Multiplicar vezes 1000. Então eu tenho que multiplicar vezes 1000. A minha relação fica essa, então. Qualquer valor que eu encontrar nessa faixa aqui, ó, qualquer valor que eu encontrar aqui, em metro quadrado por segundo quadrado, eu tenho que dividir ele por 1000. Por quê? Porque a relação que eu tenho é essa. 1 kJ por quilograma é igual a 10 a 3 metros quadrados por segundo quadrado. Entenderam? Fácil, né? Brinca com isso aí um pouquinho que vocês vão ver. Fazendo as contas aqui, a gente achou em 2 passos, achamos qual que é a nossa entalpia final. Deixa eu ver aqui, resolvendo para H2, a gente achou H2, ou seja, agora a gente tem, né? O H2 se torna esse daqui, ó. E agora acabou o exercício praticamente. A gente achou H2. A gente achou nossa entalpia, a gente já tem entalpia, já sabia que a pressão final é de 15 bar. A gente vai na tabela novamente, vai achar qual que é a entalpia. Aí você vai, a procura já mudou um pouco. Você tem a pressão, você vai na pressão, aquela de 15 bar. Aí o que você faz? Vou até abrir o livro aqui porque vai ficar mais fácil. Quer ver? Papers. Ver se eu consigo abrir o livro aqui para vocês. Só um minuto, viu, gente? Vou pegar. O que você vai fazer? Eu até ensinei isso com muita calma na aula. Olha só, a gente sabe que a pressão está de 15 bar, né? Eu estou com vapor saturado, água, vapor saturado, eu não sei qual é o estado. Eu sei que ele entrou vapor lá, mas não sei qual é o estado de saída. Então vem aqui, pressão de 15 bar. Olha só, 15 bar está aqui, ó. Deixa eu ver se eu colocar assim, porque daí dá pra gente ver o 15 com a... Aí, assim tá ótimo. Olha só, a pressão está aqui de 15 bar, ó. Essa é a pressão minha de saída. E eu sei que a minha entalpia de saída é aquela 2.992,5, uma coisa assim. Eu venho aqui na entalpia, olha só a coluna de entalpia. Entalpia de líquido saturado é 844. 2.972 é maior do que 894, ou seja, ele não é um líquido comprimido, ele não sai como líquido comprimido. Se eu jogo aqui para frente, olha só, a minha entalpia de vapor saturado é 2.792, que ainda é menor do que a entalpia 2 que eu achei. Ou seja, a minha entalpia encontrada no final ela é maior do que a entalpia de saturação. Por lógica, se a minha entalpia é maior que a minha entalpia de saturação, se ela estava aqui aumentando, né? A minha entalpia aumenta do líquido para o vapor, e agora eu estou com uma entalpia maior do que a do vapor saturado, ela é o quê? É um vapor superaquecido, né, minha gente? Então você vai olhar na tabela de vapor superaquecido,
E aqui nesse exercício, curiosamente, olha só, a gente vai na tabela de vapor superaquecido para 15 bar, você vai na entalpia, que é essa terceira coluna aqui de 2.992,7, que é quase a mesma coisa, você acha os valores que você quer. Olha só o meu V2 aqui, 0,1617, porque tem esse valor aqui de entalpia para esta pressão, dá o valor que eu acho as propriedades que eu quero. Ou seja, o meu vapor superaquecido no final, ele está nessa linha aqui, as propriedades dele. Está tudo aqui, ó. Nessa, aqui a energia interna, entalpia, entropia, está tudo aí. E aí você vai pegar os valores que você quer. Você pega o V2, pega a entalpia, você pode pegar a temperatura, né? Eu até peguei a temperatura que é 280 graus para fazer o gráfico, etc. Então, fica isso daí. Então, quando você você acha essas propriedades, eu fui lá e peguei logo o V2, peguei as informações todas, e aí é só jogar na fórmula que tem lá em cima e você vai achar qual que é a sua área 2, né? Aqui eu resolvi agora, deixa eu criar uma divisão aqui, porque eu fiz meio separado esse negócio. Opa! Eu fiz meio separado esse negócio aqui. Eu fiz um só para a área 2. Ou seja, no lado esquerdo eu calculei a área 1 e no lado direito eu calculei a área 2. E aí eu fiquei com essa área 2 aqui, ó, só 2, a minha vazão, volume específico, velocidade, dá uma área de 4,89 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, que é igual a mesma coisa que 4,89 centímetros quadrados. E eu acho aqui também que a minha área 1, jogando as propriedades da área 1, eu acho que a minha área 1 era de 146 centímetros quadrados, ou 1,46 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Realmente a área 1 é muito maior do que a área 2, seria um bocal convergindo e faz esse efeito aí. Plotando no diagrama TV, o que eu tenho? Eu tenho isso daí, ó. Olha só que beleza. Eu saí de uma linha de 40 bar, estava a 400 graus Celsius, eu sei essas propriedades nesse estado aqui, estava com um volume específico menor, né? Olha só, meu volume específico aumenta. Ele aumenta para 0,16, inicialmente ele era 0,07, ou seja, quase dobra o volume específico. A minha representação gráfica não ficou nem tão boa, né? Mas, porque realmente deveria dobrar. Mas aqui você vê que acontece isso, ele sai desse valor de temperatura e ele vai passar por um processo que leva ele a T2. Em T2 ele está a temperatura de 280 graus Celsius, na pressão de 15 bar e com um volume específico maior. Aqui eu tenho o meu V2, deixa eu ver, coloco aqui, ó. Aqui eu tenho o meu V2 e aqui eu tenho o meu V1. Achei a minha resposta final, beleza? Vou parar de gravar esse, já vou gravar o próximo em seguida.